Algumas pessoas quebram o limiar da realidade, veem coisas que outras pessoas não veem, escutam vozes e sensações de entidades que não existem no mundo real. Geralmente, começa devagar com sintomas brandos. A família, as pessoas ao redor não dão muita importância, então evolui para um surto pesado e, em muitos casos, o indivíduo mata as pessoas que ele mais ama. Algumas doutrinas, como o Espiritismo, pode reconhecer isso como um ataque espiritual. Algumas religiões dizem que é uma possessão demoníaca, mas a ciência da psicologia explica isso como um transtorno mental grave, chamado psicose. Fala pessoal, o canal Crimes em Série aqui novamente, trazendo mais um vídeo. Mas antes de tudo, gostaria de falar com o pessoal que está chegando agora e explicar os 3 quadros que a gente tem aqui no canal. Um quadro a gente fala sobre serial killers, outro quadro a gente fala sobre pena de morte e nesse quadro, que é o de hoje, a gente fala sobre os transtornos mentais. São vários, que acometem aí alguns criminosos e também alguns serial killers. E no vídeo de hoje a gente vai falar justamente sobre a psicose. É um transtorno mental em que a pessoa ela sai da realidade, ou falando de uma melhor forma, ela mistura a realidade com a fantasia. Isso vem através de alucinações, delírios, entre outras situações que podem ocorrer aí com a pessoa. Mas sobre esse tema eu vou falar sobre a minha visão como servidor público e policial. Não como psicólogo, porque não é minha área, mas sim as experiências que eu tive com certos criminosos em que eles praticaram seus crimes não por vontade própria, mas porque a sua mente estava meio bagunçada, estava fora da realidade. Um caso em que marcou bastante a minha carreira como policial, o cara ele matou a própria mãe. Depois de um tempo que ele deu entrada na unidade prisional, eu fui conversar um pouco com ele para saber a motivação do crime. E ele me falou da seguinte forma, que estava muito arrependido por ter matado a sua mãe, mas que não aguentava mais aquela voz ordenando ele que matasse a sua própria mãe. Chegou um momento em que ele não aguentou. Ele foi lá, pegou um pau e acertou a pobre senhora com uma paulada e ela faleceu na hora. E o pior, que depois disso, ele ainda cometeu um ato de canibalismo. Ele comeu a garganta da pobre senhora. Depois, conversando com ele, ele me explicou que essa entidade sempre o perseguia de muito tempo. Ele até me descreveu como essa entidade era. Ele falou que era um homem alto, já velho, barbado, usava um chapéu pontudo, parecia um bruxo, e que todas as noites essa entidade vinha até ele para perturbar-lhe o sono. E com esse tempo, todos esses anos, ele não aguentou a pressão e acabou cometendo o crime. Então é isso aí, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre a psicose em si. É um tema mais abrangente. Fica aí no canal, acompanhe o vídeo. Tenho certeza que você vai gostar do assunto. A psicose é uma alteração do estado mental. De repente, o indivíduo começa a ouvir barulhos que não existem, escutar palavras e às vezes frases inteiras que ninguém escuta. Parece que alguém que não existe está tentando entrar em contato. Em um caso específico, um garoto de 12 anos, sempre que chegava na escola, escutava um barulho de um trem, mas o problema é que não existia nem estação e nem trilhos nas proximidades. E apenas ele ouvia tal barulho, que na sua mente parecia tão real que chegava a sentir o chão tremer. A psicose ela pode surgir de uma experiência traumática, drogas, álcool, depressão ou até mesmo por efeito colateral de uma medicação. Vamos analisar brevemente o caso de Herbert Mullin, que matou mais de 10 pessoas nos Estados Unidos. Herbert tinha uma vida normal até sofrer a dor da perda de um grande amigo seu, que faleceu em um acidente de carro. Após esse evento, ele começou a mudar seu comportamento, chegando a ser internado em um hospital psiquiátrico. Herbert dizia escutar vozes que pediam para que ele sacrificasse pessoas com o objetivo de impedir um grande terremoto que estava por vir. 2 são os sintomas básicos da psicose.
Alucinação e delírios. Alucinação é quando uma pessoa ouve, vê, cheira ou prova coisas que não estão de fato ali. Nesses casos, a pessoa escuta vozes, vê pessoas, sente cheiros que não existem aqui no plano real. O perigoso é quando essas vozes mandam o indivíduo matar ou ferir uma pessoa. Nesse caso, o psicótico se torna alguém muito perigoso, pois pode ser que ele execute a ordem emanada de sua mente. Já os delírios são quando uma pessoa tem fortes crenças que não são compartilhadas pelos outros. Nesse caso, o indivíduo começa a ter ideias de que as pessoas estão o tempo todo a falar dele. Ele chega num restaurante e sente como se todos o estivessem a observá-lo. Outros acreditam que certas pessoas estão a conspirar contra ele. Existem casos de pessoas que acreditam que artistas faziam chacotas de sua vida através de códigos em filme ou novela. Mulheres em seu estágio pós-parto, quando estão no estado puerperal, podem adquirir a psicose. Em um certo relato, uma mãe conta que logo após o parto adquiriu um medo muito grande de sua bebê morrer. Se sentia triste e chorava compulsivamente. Em pouco tempo começou a escutar vozes. Eram vozes baixinhas, tipo sussurros, que ela não conseguia entender, mas que a deixava louca. Chegou até a mudar de casa por achar que tinha algo sobrenatural por ali. No fim, no auge de sua loucura, tentou o suicídio. A psicose apresenta diferentes tipologias e classificações. Vamos falar da mais conhecida e presente em alguns casos de assassinatos que ganharam fama. Esquizofrenia é um transtorno mental grave que afeta os pensamentos e o comportamento de uma pessoa. Pode ocorrer a quebra da realidade tendo alucinações e delírios, podendo levar a pessoa a cometer graves crimes. Richard Chase, conhecido como o Vampiro de Sacramento, achava que seu sangue estava virando pó e era vítima de abdução alienígena. Ele acreditava que precisava consumir sangue humano para continuar vivo. Cometeu atrocidades terríveis em sua loucura. Bebia o sangue de suas vítimas sem nenhum controle moral. A psicose, apesar de ser algo que parece distante, que só se vê em filme, é algo muito frequente e é possível ver muitos casos no Brasil. O complicado é que só se percebe quando o indivíduo tem um surto e acaba cometendo um crime. É importante abrir os olhos sobre o assunto e prestar atenção nas pessoas. Pode ser que uma perto de você possa estar sofrendo de um distúrbio mental em sua fase inicial